Olha só quem apareceu de novo aqui deste lado e você aí desse outro lado. Enfim, sou eu, Felipe. Mais uma vez um prazer estar aqui para te dar mais uma informação importantíssima sobre redação. Hoje nós vamos falar sobre o processo argumentativo, sobre a argumentação no texto, aspecto essencial para qualquer texto que você tiver que escrever, seja Enem, seja vestibular tradicional, concurso, inclusive carta para o seu crush. Até para carta para o seu crush você vai ter que investir na argumentação, porque você tem que ser convincente, combinado? Vamos levar em consideração o seguinte: a argumentação ela está relacionada, claro, a diferentes fatores. Entre esses diferentes fatores, nós temos a aquisição de conhecimento. Felipe, como assim? Vou te explicar, presta atenção. Para que eu tenha um bom acervo argumentativo, é necessário que eu tenha, obviamente, conhecimento. Então, a primeira informação que eu quero te dar é a seguinte: informe-se. Leitura é muito importante. Você tem que criar esse hábito. Então, use, inclusive, as suas redes sociais para se informar. Aqui, por exemplo, nesse momento você está me assistindo por meio de uma rede social. Automaticamente você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo a argumentação, você está adquirindo informação. Isso é muito importante. Eu falo para os meus alunos no presencial que as redes sociais, se a gente souber usar, elas são com certeza excelentes aliados. Qualquer rede social a gente consegue basicamente obter boas informações, seja Facebook, seja Instagram, seja obviamente o YouTube, enfim, informe-se para que a partir disso você consiga construir um bom acervo argumentativo, fechou? Para que você entenda um pouco melhor e para que você saiba também como se informar, porque não adianta ler por ler, é necessário ler e a partir dessa leitura adquirir, como eu disse, diferentes informações. Para isso eu tenho alguns conceitos básicos para te mostrar. Bom, o primeiro conceito se relaciona ao comando das provas de um modo geral. Eu peguei aqui parte do comando da prova do Enem para você entender como que funciona esse comando. Claro que em algumas possibilidades esse comando acaba se diferenciando. Uma prova tradicional, por exemplo, um concurso, mas a essência, a base acaba sendo a mesma coisa, ok? No comando a gente encontra basicamente dois fatores. Com base na leitura dos textos motivadores. Então, estou destacando aqui para você entender o seguinte: o próprio comando fala que é necessário você se embasar nos textos motivadores, ok? Ok. Isso daqui corresponde a 50% do seu sucesso argumentativo. Calma, eu vou te explicar melhor o porquê. Continuando. E os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Nesse caso, os conhecimentos construídos correspondem aos outros 50%. Você sabe que o I indica soma na língua portuguesa. 50% mais 50%, nós temos o resultado total que é o quê? 100%. Tirei onda na matemática? Tirei onda na matemática. Sabe quem me ensina matemática? O melhor professor do Brasil, Alisson Marques. Certo ou errado? Ok? Muito bem. Então 50 mais 50, 100. O que na verdade eu quero dizer com isso? Presta atenção, você vai entender direitinho. Textos motivadores, eles não estão lá à toa. Eles têm uma função específica, eles precisam ser trabalhados. E é sua função como leitor trabalhar bem esses textos motivadores. Seria muito mais prático, muito mais cômodo para o professor que elabora uma proposta de redação não colocar textos motivadores, apenas construir o comando. Agora, você tem que pensar, se os textos motivadores foram colocados lá na sua prova, é porque eles têm uma função. E você tem que mostrar ao professor que você conhece as funções desses textos motivadores. Fechou? No entanto, porém, entretanto, todavia, contudo, preste atenção. Se você se embasar apenas nos textos motivadores, você está correspondendo a 50% do comando, a metade. A gente não quer a metade, a gente quer ser o quê? Inteiro. A gente quer se entregar de cabeça, certo ou errado? Assim como você faz com o seu relacionamento. Tudo bem, às vezes a gente quebra a cara, mas faz parte da vida, ok? Então, se você, obviamente, tem essa noção de que você precisa do 100%, então você não pode se resumir aos textos motivadores apenas. Você tem que levar em consideração que é necessário associar os textos motivadores aos conhecimentos sobre o assunto. Aí o que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte: os textos motivadores que aparecem lá,
Eles funcionam como um trampolim, ou seja, por meio deles você aciona seu conhecimento de mundo. Eles estão lá como se fossem pistas. Então, olha, aqui tem algo que eu estou jogando na sua cara. A partir disso, você vai acionar o seu conhecimento. Calma, você vai entender isso melhor. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui nesse contexto com o conceito de pressuposto e subentendido. Você vai entender melhor o que eu quero dizer a respeito de uma boa leitura dos textos motivadores e, a partir disso, acionar seu conhecimento de mundo. Quando eu falo João parou de fumar, obviamente existe aqui informação implícita e existe o que a gente chama de pressuposto. Pressuposto vai ser aquela informação que a gente consegue chegar até ela a partir de informação que já está lá. Como assim? Presta atenção. João parou de fumar. Eu tenho o verbo aqui parar. Certo ou errado? Esse verbo ele está no passado. Como esse verbo está no passado, naturalmente, o que a gente vai inferir? Bom, se ele parou de fumar, significa que antes ele fumava. Simples assim. Não é muito fácil? Muito tranquilo. Então, ou seja, eu consegui chegar a essa informação prestando atenção nos elementos que compõem essa frase. Certo? Até então, tranquilo. Agora, nós temos que também identificar o subentendido. E aí é que tá. O subentendido ele vai contar com o nosso conhecimento de mundo. E esse conhecimento ele tem que ser vasto. Ele tem que ser verdadeiro para que a gente não corra o risco de ser refutado. Como assim? Presta atenção. Mesma frase. João parou de fumar. O pressuposto nós já entendemos. João fumava. Agora, por que será que João parou de fumar? Bom, o meu conhecimento de mundo me diz que João parou de fumar porque ele morreu. Morto fuma? Não fuma. Então, João parou de fumar porque ele morreu. Felipe, mas essa informação não está escrita na frase. Exatamente, não está escrita na frase. Por isso, nós chamamos isso de subentendido. Eu, como conheço João, sei que ele morreu, fui ao velório e sei que o motivo da morte foi justamente o cigarro. Felipe, essa informação é verdadeira? Eu tenho que provar. Nesse momento, a única opção que você tem é acreditar em mim. Agora, na redação, é claro, a coisa muda de figura. Para que a gente consiga, de fato, comprovar determinados elementos, a gente precisa do processo argumentativo. E como eu disse, como funciona o processo argumentativo? Por meio de muita leitura, muita informação, muita leitura, muita informação de novo, combinado? Se o aluno não leva isso em consideração, esse aspecto que eu acabei de falar, ele acaba cometendo um erro gravíssimo na argumentação, ou seja, no desenvolvimento do texto. Sendo um pouquinho mais específico, quando a gente fala de argumentação pensando no Enem, nós estamos falando da competência número 3. Como você já sabe, porque eu te contei isso, inclusive, essa competência ela vale 200 pontos, assim como as outras 4. 200 vezes 5, 1000. É a nota que você vai tirar na redação se você seguir as informações que nós estamos dando para você aqui no canal do 2 Pontos. Aí o aluno não presta atenção nesse aspecto, essa avaliação que compõe a competência número 3, aí o que ele acha? O que ele faz? Ele começa a dar muita informação e explica, justifica, exemplifica muito pouco. Vem cá que eu trouxe aqui um modelo do que seria esse problema na argumentação de um aluno, combinado? Digamos que já lemos a introdução, então a introdução do menino está ok, a introdução do aluno está ok, e aí agora a gente vai para o desenvolvimento. Esse daqui é o D1, combinado? Primeiro parágrafo do desenvolvimento do aluno. Bom, o aluno começou com o tópico frasal. Aí ele começa a primeira frase, né, tópico frasal, a frase que vem ali no topo. A primeira frase do D1, do primeiro parágrafo de desenvolvimento dele é a seguinte: é necessário considerar que diferentes motivos explicam a existência da fome no Brasil. Preste atenção, aluno esperto sabe que a redação é um jogo de perguntas e respostas. O que isso significa? Significa que você vai fazer com que o leitor / corretor te faça uma pergunta para que você possa
dar a resposta para essa pergunta. Então, na verdade, você tem que entender que o leitor / corretor vai ler a sua argumentação do modo como você, aluno consciente, quiser. Então, você que orienta a leitura desse corretor. De novo, como assim? Quando ele fala que diferentes motivos explicam a existência da fome no Brasil, ele naturalmente obriga o leitor a perguntar quais são esses motivos. Começou o jogo de leitura, pergunta e resposta, processo argumentativo. Então isso aqui a gente sabe que é intencional. Ele já escolheu a estratégia argumentativa dele, que vai ser provavelmente causa versus consequência. Então primeiro ele apresenta as causas, depois ele vai apresentar as consequências. Num primeiro momento, eu já dei um sorrisinho. Eu olhei para ele e fiz assim, ó. Cara de moleque piranha, ok? Por quê? Porque eu sei que o que ele está fazendo aqui é consciente. Eu sei que ele elaborou esse tópico frasal pensando, vou escrever dessa forma para o corretor me fazer essa pergunta. A partir do momento que eu sei que o corretor vai me fazer essa pergunta, eu vou dar as respostas. Até então, estou gostando. Aí ele continua, presta atenção. Pode-se pensar primeiramente, opa, um marcador aqui super interessante, porque aí eu, como leitor corretor, já estou pensando, muito bem, se ele falou motivos no plural, então ele precisa apresentar pelo menos 2 no plural, ok? Se ele colocou primeiramente, então é claro que eu estou esperando o segundo motivo, em segundo lugar. Novamente, olha só o que eu fiz, ó. O que é isso? Cara de moleque piranha, muito bem. Então, olha só, pode-se pensar primeiramente que a extensão territorial do país é responsável pela manutenção desse cenário. Opa, um motivo interessante. Ele falou que pelo fato de o Brasil ser muito grande, isso promove a fome. Mas vem cá, vamos pensar numa coisa. O que tem a ver necessariamente o país ser muito grande e a existência da fome? Será que a comida não é distribuída por causa da extensão? Será que as verbas não são bem distribuídas por causa da extensão? Por que será? Repare, nesse momento eu acabei de fazer uma outra pergunta para ele. Qual que é, obviamente, a minha expectativa? Achar a resposta. Vamos continuar lendo? Em segundo lugar, em vez de agora eu fazer uma cara de moleque piranha, eu faço uma cara de tô triste. Por que você está triste? Tô triste. Mas por que você está triste, Felipe? Quando ele coloca o em segundo lugar, o que ele está me dizendo? Olha, a informação aqui já acabou. Agora eu estou te dando o quê? A outra. E aí o que você percebeu? A informação anterior está incompleta, não teve fundamentação. Ele está comprometendo então um processo argumentativo. A relação pressuposto e subtendido não está efetiva. Então, naturalmente, a gente já encontra uma falha na argumentação dele. Mas vamos continuar lendo. Olha só. Em segundo lugar, sabe-se que as políticas públicas de assistência ao cidadão não são suficientes. Uai, porque você já sabe, eu sou mineirinho, você sabe disso, ok? Se você for mineiro, você me entende. Se você não for, você sabe que a gente tem um sotaque, uai, e afins, ok? Uai. Ok, entendo. Realmente posso pensar que as políticas públicas, sugeridas pelo governo não são suficientes. Mas me conta uma coisa, essas políticas públicas não são suficientes? Por quê? Naturalmente, essa construção me obriga a fazer essa pergunta. Tem que ser intencional. Ou seja, se você sabe que eu vou fazer essa pergunta, eu como corretor, eu como leitor, você sabe que posteriormente tem que aparecer o quê? A resposta. Eu ficaria muito, muito feliz se depois de suficientes eu encontrasse, por exemplo, o pois. Porque se eu tivesse encontrado o pois, o que viria na minha cabeça? Ah, então agora está vindo a resposta. Mas olha só o que eu encontro. Em terceiro lugar, observa-se que a cultura do desperdício também contribui para... Aí aqui, não dei continuidade, mas você já vai entender do que se trata, ok? Contribui para a manutenção da fome ou algo do tipo. Olha só, o que a gente percebe? Apareceu aqui uma outra causa.
e a pergunta que foi feita anteriormente, ela não foi respondida. O que o aluno fez? 3 afirmações, mas não fundamentou, não comprovou nenhuma. Geralmente isso acontece quando o aluno acha que quantidade equivale a qualidade. Aqui, de jeito nenhum. Lembre-se de uma coisa, em muitas situações, menos é mais. Eu prefiro, sem sombra de dúvidas, que você escolha 1 ou 2 elementos desse, 1 ou 2 causas, e desenvolva muito bem essas causas, a, por exemplo, colocar 3 elementos e não explicar bem nenhum. Porque quando você faz isso, quando você escolhe vários elementos e não explica bem esses 3 elementos, você não está correspondendo à expectativa do processo argumentativo, que, como eu te disse, é esse jogo. Olha, o corretor me faz uma pergunta, eu vou lá e dou a resposta para ele. Isso, claro, faz com que você tenha prejuízos na competência número 3 do Enem. Então não adianta você afirmar e não comprovar. Se você fizer isso, naturalmente você vai ser penalizado, penalizada. Consegue me entender? Tranquilinho? Então lembre-se, é muito importante que você trabalhe com os textos motivadores, não dependa apenas, obviamente, desses textos motivadores, acione por meio dos teus... Oi, tudo bem? Acione por meio dos textos motivadores o seu conhecimento de mundo e, a partir disso, demonstre para o corretor que você tem fundamentação, argumentação suficiente para me convencer de que o que você está falando é verdade. Combinado? Não se esqueça de que seguir as dicas aqui do 2 pontos, isso vai fazer com que você destrua na redação. Espero você no nosso próximo encontro, porque, é claro, eu ainda tenho muita informação para te dar. Fechou? Grande beijo, até mais. Comigo português é mamãozinho, redação é tudo mamãozinho com açúcar. Tchau!